Abrir nossas Bíblias em Efésios, irmãos, capítulo 3. Hoje estamos aqui, irmãos, reunidos, e não é à toa, né, irmãos? Pode ter certeza que todos esses louvores que nós louvamos aí se cumpriram em nossas vidas, irmãos. Jesus, ele cuidou de nós, mas também, se faz necessário, nós nos colocar diante dele, né, irmãos? E dar prioridade às coisas do alto, prioridade à sua palavra, prioridade àquilo que ele nos dá, irmãos. Né? Então, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 7, irmãos. 8, versículo 8. Efésios diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, né, irmãos? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em quem, irmãos? Em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Então, irmãos, a gente vê que as riquezas incompreensíveis, irmãos, são riquezas que ninguém consegue compreender, ninguém conseguiu compreender e ninguém tem condições de compreender essas riquezas. Ela sempre esteve oculta com o Pai, não é, irmãos? Então, ninguém revelou essas riquezas. Ninguém revelou. Jesus veio e revelou. Revelou a quem, irmãos? A nós. Então, hoje nós temos essas riquezas e conseguimos compreender por quê? Porque Jesus nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, né, irmãos? E no que é verdadeiro nós estamos. Então, hoje nós temos essas riquezas em nossas vidas, irmãos. Versículo 11, né? Ó. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Versículo 14, ó. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do que, irmãos? Irmãos, plenitude é totalidade, irmãos, é tudo, né? Então, todo o poder de Deus está derramado aonde, irmãos? Sobre os irmãos, sobre a igreja. Então, junto com todos os santos, eu consigo entender. Junto com todos os santos, eu consigo usufruir daquilo que ele nos dá, irmãos. Sozinho jamais, né? Sozinho não tem condições. Versículo 20, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, quando nós estamos aqui ou estamos em qualquer lugar, irmãos, nós enfrentamos batalha espiritual. Nós não conseguimos enxergar a batalha que nós enfrentamos. A palavra vem nos mostrando como que é, irmãos. A palavra nos diz que nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus, porque a nossa luta é contra principados, potestades, é contra hostes espirituais da maldade. Os irmãos têm noção do que é isso, irmãos? Principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Irmãos, quantos demônios partem para cima de nós todos os dias, em todos os instantes, irmãos? É um demônio, 2 demônios ou 1000 demônios? Irmãos, é milhões de demônios. São legiões. São legiões. Se você pegar uma pessoa do mundo que está entregue à cachaça, você vê ela lá, toda suja, babando lá na rua, largada lá. Não é, irmãos? Quantos demônios estão operando na vida daquela pessoa? Pode ter certeza que é muito menos do que aqueles que investem contra a minha vida, contra a vida dos irmãos. Então, contra nossas vidas, são muito mais demônios. É que aquela pessoa está entregue aos demônios. E nós não, nós estamos batalhando contra. Mas batalhando com que poder, irmãos? É com o nosso poder? Não, é com o poder de Deus. Então, irmãos, nós temos que ser agradecidos todos os dias, em todos os instantes, por aquilo que Jesus nos dá. Irmãos, temos que ser agradecidos pela oportunidade de poder prestar culto a Jesus. Por quê, irmãos? Porque imagine que se tem legiões de demônios batalhando contra nossas vidas, investindo contra nossas vidas, contra os nossos filhos, contra tudo aquilo que está conosco, irmãos. Tudo aquilo que nos envolve. Eles partem para cima. São legiões de demônios, são milhares de demônios. São muitos demônios.
São principados, potestades, príncipe das trevas desse século, ossos espirituais da maldade. Irmãos, é muita coisa. Então, eles armam ciladas contra nós. É muita coisa que acontece no mundo espiritual. Então, quando nós conseguimos vir para o culto, irmãos, hoje o irmão Luiz orou pelo irmão Leandro. Por que ele lembrou de orar pelo irmão Leandro? O irmão Leandro, ele não vem para cá no meio da semana, irmãos. Ele trabalha, né? Mas a mulher dele vem, não é? Então, quando a gente vê a Kate, a gente lembra de quem, irmãos? Do Leandro. Então, a gente lembra de orar pelo Leandro. Por quê? Porque a mulher dele está aqui, os filhos dele estão aqui, a mãe dele está aqui. Não é assim? Irmãos, cada um de nós temos um poder muito grande em nossas mãos. O poder da oração. Irmãos, imagine que você ora pela sua vida, você ora pela vida da sua família, mas você tem irmãos que oram também. Você tem irmãos que intercedem, irmãos, que intercedem por você, pela sua família. E eu sempre digo, e é uma verdade, quem não é visto não é lembrado, irmãos. Ponham isso na cabeça, irmãos. Isso é natural, natural. Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, quanto mais envolvido com as coisas de Deus nós estivermos, muito melhor. Né, irmãos? Muito melhor. Estar envolvidos com as coisas de Deus. Porque se tem demônios contra nossas vidas, temos também o Espírito Santo a nosso favor. E ele, no dia de hoje, eu posso dar certeza para os irmãos que ele nos livrou de muitas coisas, irmãos. Imagine de quantas coisas Jesus nos livrou. A palavra fala que o Espírito Santo, Jesus disse que ele iria para o Pai e ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que conduziria os discípulos em toda a verdade, irmãos. Imagine que você tem um Espírito Santo que te conduz em toda a verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu nunca vou errar? Eu tenho o Espírito Santo, eu nunca vou errar? Não. Quer dizer que ele vai conduzir a minha vida, irmãos. Na verdade, se eu der um passo fora, pode ter certeza que ele vai falar para mim. E se eu der ouvido à voz dele, eu vou recobrar o entendimento e vou continuar na verdade, continuar no caminho. Ele não vai amarrar nenhum de nós uma corda no pescoço e arrastar pela verdade, não é isso. Mas ele vai falar conosco, ele vai nos instruir, ele vai nos guiar, irmãos. Guiar. É como você pegar um cego, é como você pegar um cego e controlando ele, guiando ele. É assim. Nós, sem o Espírito Santo, somos como cegos. A palavra fala, irmãos, Jesus, quando ele veio, o povo estava em trevas. O povo viu uma grande luz. Aquele povo estava cego, aquele povo estava sem referência, irmãos. A hora que viram Jesus, ali estava a luz raiando, o entendimento raiando. Imagine que nós temos Jesus em nós. A palavra da verdade, o mistério que esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, foi manifesto através de Jesus. E hoje está em nossas mãos essa riqueza, irmãos, riqueza. E pelo entendimento que nós temos, a palavra fala que se nós pedirmos qualquer coisa, segundo a vontade de Deus, ele vai fazer. Imagine que com entendimento, você pode fazer uma oração. Você pode interceder por pessoas, você pode orar pela própria vida, você pode, irmãos, e vai ser ouvida. E ele vai guardar a nossa vida. Porque muitas vezes as coisas acontecem e a gente acha que está errado. Acha que aconteceu algo ruim na minha vida. Irmãos, imagina o que poderia ter acontecido. Se Jesus não cuidasse da gente, se não tivesse irmãos orando por nós, se não tivesse uma igreja intercedendo por nós, o que seria de nossas vidas, irmãos? Porque a totalidade do poder de Deus foi derramada sobre a igreja. É a plenitude, irmãos. Então, o poder de Deus está derramado sobre a igreja. Aí, um pouquinho mais à frente aí, Colossenses capítulo 1, irmãos. O versículo 24, irmãos. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é o que, irmãos? A igreja. Então, o corpo de Cristo é a igreja. O apóstolo Paulo ele diz que ele padecia pela igreja. Irmãos, por que o apóstolo Paulo padecia pela igreja? Porque a igreja de Cristo ela tem muito valor. E o apóstolo Paulo ele foi levantado, ele foi escolhido, separado por Jesus, para quê, irmãos? Para cuidar da sua igreja. Para se dedicar, para se doar, para levar a palavra aos gentios, levar a palavra aonde nenhum outro podia levar, irmãos. Ele levou essa palavra. E ele fez isso, irmãos, com bastante vontade, ele fez isso com dedicação. E aí ele fala, olha, no meu corpo eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele fez tudo que precisava ser feito. E hoje o que resta para nós é um pouquinho, irmãos. É um restinho, é um pouquinho. Quando eu falo o resto, não é porque ficou faltando alguma coisa para Jesus cumprir, não é isso. Mas é porque, em vista do que Jesus fez, o que nós fazemos, irmãos, é um restinho, é bem pouquinho, é quase nada. A palavra fala que as aflições que nós passamos, o tormento todo que nós passamos nesse mundo, é por um pouquinho de tempo, irmãos. É um pouquinho de tempo, mas parece uma eternidade, né? Parece uma eternidade, mas é um pouquinho de tempo. É um pouquinho de tempo, é um pouquinho de aflição. E aí, diz aqui, versículo 25,
da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aí ele vem dizendo aqui o que é a palavra de Deus, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto. A quem, irmãos? Aos seus santos. Quem são os santos, irmãos? Somos nós. Por que santos? Porque somos santificados, irmãos. Jesus, em oração, lá em João 17, ele ora ao Pai e ele diz assim, né? Por eles, pelos discípulos, me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados aonde, irmãos? Na verdade, a palavra. Então, a palavra, irmãos, é o que nos santifica. Nós somos santificados, é nessa palavra. Essa palavra nos torna santos. Então, Jesus, ele se santificou pelos discípulos. Irmãos, hoje você pode ter certeza que quando você se doa, se entrega, quando você renuncia às paixões, né, dessa vida, você renuncia tantas coisas para poder seguir após Jesus. Isso aí serve para você ter autoridade para interceder por tantos irmãos, interceder por pessoas, irmãos. Você tem autoridade diante dos demônios, isso é muito importante. Imagine você com autoridade diante de uma legião de demônios. Porque o que investe contra nossos filhos, o que investe contra cada um de nós, são demônios. E quando se fala em demônios, são anjos. Os irmãos têm a noção do poder de um anjo, irmãos. O poder de um anjo, a glória de um anjo. Irmãos, a glória de um anjo é muito grande. Tanto que os homens, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, quando depararam com o anjo, eles achavam que era Deus. De tão glorioso que é, irmãos. Tão glorioso que é. Um anjo. O menor dos anjos tem muita glória, muito poder, irmãos, é muita força. Um anjo, ele tem poder de destruir uma cidade, irmãos. De destruir Olha, ele tem poder de fazer coisas. Nós vemos isso no Antigo Testamento. O que os anjos faziam ali, irmãos. O que os anjos faziam. Imagina aquele poder contra nós. Contra nós. Então, nós estamos de pé. Nós estamos caminhando após Jesus. Uns mais animados, outros menos animados. Uns com enfermidades, outros com menos enfermidades, porque enfermidade todo mundo tem. Ainda que não saiba que tem, mas pode ter certeza, viu, irmãos? Pode ter certeza que em cada um de nós tem enfermidade que muitas vezes não foi manifesta ainda, mas vai manifestar. Isso, mais hora, menos hora, manifesta. E se manifestar, irmãos, nós temos que encarar e agradecer a Deus, irmãos. Por quê? Por Ele ter nos livrado do mal. E o mal não é uma enfermidade. O mal, irmãos, é você ficar nas mãos dos demônios. É você ficar prostrado diante dos demônios. E se o cristão ele tem força para lutar contra uma enfermidade, lutar contra um embaraço, contra uma tentação que vem, irmãos, tem que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder de Deus. Aí diz aqui, ó, versículo 28, 27, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando todo homem e ensinando a todos os homens em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, o apóstolo Paulo ele diz que ele seguia combatendo, né, irmãos, com eficácia, que vinha de quem? De Jesus. Então, quando ele vencia, tudo que ele venceu, ele deixa bem claro, irmãos, que é o poder de Deus que está nele. É o poder de Deus que está nele. Então, em nós, esse mesmo poder, ele opera, irmãos. Então, imagina que, muitas vezes, se algo parece não estar bom, irmãos, sem Jesus, estaria muito pior. E se Jesus não estivesse cuidando de nós, o que seria de nós? Né? Quanto maior, irmãos, maior a queda. E nós chegamos no entendimento que o mundo não tem. Nós temos o entendimento da verdade, irmãos. Nós conhecemos a verdade. E a partir do momento que a pessoa conhece a verdade, ela nunca mais é a mesma pessoa, irmãos. Pode ter certeza disso. Ainda que ela se afaste da palavra, ainda que ela se afaste da comunhão, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ela sempre vai ter a verdade com ela. E aí, se não viver a verdade, o que vira, irmãos? A palavra fala que Jesus, ele cuida, né, irmãos? Ele cuida e também ele não vai apagar o pavio que fumega, né, irmãos? Então, tem um paviozinho lá, e aquele paviozinho está aceso, né? E pode ficar aquele paviozinho aceso lá durante anos, décadas, né, irmãos? Décadas. E a pessoa voltar para a comunhão, pode acontecer. Né? Quantas vezes já aconteceu, né, irmãos? De pessoas ficarem longe tanto tempo e voltar para a comunhão. Tinha um irmão que ele pregava a palavra, né, irmãos? Ele se afastou, ficou 13 anos, irmãos, 13 anos fora. Esses 13 anos ele não lia a Bíblia, ele jogou a Bíblia de lado. E aí, quando ele voltou,
ele pegou uma Bíblia, e ele foi rever, né? Rever os versículos, né, que ele tinha em mente, né? Foi rever. Quando pensa que não, a palavra começou a fluir de novo, né, irmãos? E assim, então, a verdade, irmãos, a verdade ela tem poder, ela é forte. E nós temos que valorizarmos todos os dias. 1 Pedro capítulo 1, irmãos. E a gente tem que pensar, irmãos, que as riquezas incompreensíveis que estava com o Pai foi revelada por Jesus. Ninguém tinha conhecido essas riquezas, irmãos, nem os anjos. Então imagina que os anjos, com toda a glória que eles têm, eles não conheceram essas riquezas, eles não tiveram acesso a essas riquezas que hoje está em nós. Riquezas, irmãos, que nos ajuda a vencer. O que os anjos caídos investem contra nós, essas riquezas incompreensíveis, esse poder de Deus que está sobre nossas vidas, nos ajuda a vencer as lutas, vencer as dificuldades, vencer a batalha, irmãos. E os anjos não conhecem isso, eles não sabiam. Eles só foram ter noção disso daí quando eles viram cada um de nós na batalha, vencendo. E aí, eles querem esse poder, irmãos? Lógico que eles querem, eles não têm. Aqui, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. Guardada onde, irmãos? Guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar, quando? Nos últimos tempos. Então, Jesus vai vir, irmãos. A fé, irmãos, nós temos uma esperança, são promessas incorruptíveis, irmãos, de coisas incorruptíveis. Não pode murchar, está guardada nos céus para nós. Nós temos esperança que vamos assumir isso daí um dia, que vamos ter isso daí. E nós temos a fé. A fé é o que nos mantém, é o que nos justifica, irmãos. E essa fé está em cada um de nós. E quando nós levamos a palavra adiante, nós levamos o quê? Fé. Então a pessoa, ela quer fé, ela tem que ter acesso à verdade. Ela tem que ter acesso às palavras de Jesus para ter fé. E nós temos. Aí a palavra fala, irmãos, que nós somos reconciliados com o Pai através de Jesus. Não é isso? E nós somos ministros da reconciliação. Então a palavra da reconciliação está em nós. Nós temos a palavra da reconciliação. Então se as pessoas elas quiserem se reconciliar com Deus, elas precisam do quê, irmãos? Palavra da verdade. Elas precisam da palavra da reconciliação. E se você pensar que você tem essa palavra, irmãos, você tem um poder nas mãos, nós temos um poder nas mãos de reconciliar pessoas com Deus. Nós temos poder de tirar as pessoas da mão do maligno e colocar nas mãos de Deus. Esse poder está em nossas vidas, irmãos. Está derramado sobre a igreja isso daí. É um poder pouco ou é um poder grande, irmãos? É um poder muito grande. Irmãos, quem hoje, além dos santos, além dos irmãos, tem o poder de reconciliar alguém com Deus, irmãos? Quem? O anjo tem? O anjo não tem. O anjo pode ser o anjo de maior glória, o anjo do Pai. O anjo do Pai não tem poder de vir à terra e reconciliar uma pessoa com Deus. O anjo do Pai, ele tem autoridade, a palavra diz que ele é um espírito ministrador. Ele é enviado para trabalhar em favor de quem? Em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são? Nós. Então os anjos do Pai, eles têm poder de vir, a hora que o Pai enviar, vir e nos socorrer, nos livrar de um acidente, nos livrar de algo terrível. Ele pode fazer. Ele pode enviar um anjo para nos ajudar. Só que o anjo nunca vai poder reconciliar uma pessoa com Deus. O anjo não tem esse poder. Esse poder está nas suas mãos, esse poder está na minha mão, esse poder está em nós, irmãos. Então nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos fé. A fé é que justifica o homem. Então nós temos o poder em nossas mãos, através da palavra, de reconciliar pessoas com Deus. Nós temos fé, e essa fé, ela é contagiante. Se você passar a sua fé para alguém, e essa pessoa crê, ela vai ter fé também, irmãos, através da palavra. E ela vai ser justificada, ela vai poder seguir livremente. Se essa pessoa estiver presa na mão dos demônios, ela vai ser liberta. Liberta, ela vai poder seguir após Jesus. E ela vai poder ir deixando aquelas coisas. E os demônios não vão poder tragar elas. Os demônios não vão poder segurar elas. Por quê? Porque agora ela tem fé. Tem fé através do quê? Da palavra da verdade. Ela ouve a palavra da verdade, irmãos, ela crê. Ela é selada com o Espírito Santo conduz a pessoa em toda a verdade. Quando ela ouve a palavra da verdade e crê, começa a gerar fé nela, justificação. Aí a pessoa, irmãos, ela se converte automaticamente, ela é santa, porque ela é separada, ela é tirada do mundo. Jesus falou, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça.
Então ele nos resgata, ele nos tira, irmãos, nos tira do lamaçal de pecados, nos tira do mundo, nos traz para a reunião de santos. O seu corpo, que é a igreja, sobre a igreja ele derrama a totalidade do poder dele, irmãos, que os anjos não têm. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. Irmãos, esse versículo 8 aqui é muito importante para nós, irmãos. Nós temos que meditar nisso daqui todos os dias. Nós não conseguimos enxergar a Deus. Olha só. Ao qual não havendo visto, há mais. Nós amamos a Deus, irmãos? Amamos. Nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que Ele existe. Nós sabemos que Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele deu a vida por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltou para o Pai. Ele está à direita do Pai. Hoje Ele intercede por nós. Aí diz aqui, ó. Ao qual não havendo visto há mais, o qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então a alegria, irmãos, tem que estar em nossas vidas. Por saber que nós temos um Deus verdadeiro, temos tudo isso que nós acabamos de falar. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então nós temos que saber, irmãos, que antes de nós, muitas pessoas trabalharam por essa obra. Antes de Jesus vir ao mundo, já tinha profetas, já anunciando a vinda dele. Já tinha profetas lá no Antigo Testamento, usado por medida, irmãos, pelo Espírito Santo, para anunciar a salvação, para anunciar a graça que havia de se manifestar. A palavra fala que era uma pequena luz, que alumiava em lugar escuro. Então era uma pequena porção, irmãos, do poder de Deus na vida daqueles profetas lá, para anunciar Jesus, para anunciar as coisas que viriam por Jesus. Então, aí diz aqui, ó, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, quer dizer, não era para eles aquilo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, então, aquilo que nós recebemos hoje, os profetas, eles queriam para eles. Eles queriam a luz que eles anunciavam, mas eles só tinham trevas. Eles queriam a graça sobre a vida deles, mas não tinha graça não. Eles queriam salvação, não tinha salvação. Aí eles perguntaram, para quem que é isso? Para quem que é essas riquezas que nós estamos anunciando? Aí foi dito a eles, isso não é para vocês. Não é para vocês. Isso aí está lá na frente. Quem vai usufruir disso daí, está lá na frente, não é para vocês não. E nós temos isso, irmãos. Aquilo que os profetas anunciaram é o que nós temos hoje. E mais, aí também tem a questão dos anjos. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos também querem. Os anjos querem isso que nós temos. Aí eu pergunto para os irmãos, se os anjos têm poder, irmãos, independente de ser os anjos do Pai ou os anjos caídos, eles têm poder. Um anjo caído tem muito poder. Por que que eles querem aquilo que foi dado a nós, irmãos? Por quê? Por que que eles querem? Por que que eles querem tanto atentar? Eles querem aquilo que Jesus deu para nós. Por quê? É porque é grande, irmãos. Nós não conseguimos enxergar, mas os anjos conseguem ver. Os anjos conseguem ver cada um de nós, por pequenos que somos, vencendo eles, vencendo as batalhas, irmãos. Imagine os anjos caídos, planejando acidentes contra nós, planejando ceifar nossos familiares. E está o cristão lá, orando, intercedendo pelos familiares, pelos filhos, pelos netos. E os anjos querendo fazer todo o mal, para quê? Para punir o cristão, para derrubar o cristão, para chatear o cristão. E o cristão está lá intercedendo, e muitas vezes a oração do justo, como diz a palavra, pode ir muito em seus efeitos, e muitas vezes cai por terra tudo aquilo que eles planejam. E eles falam, olha, esse poder podia estar com a gente. E está com esses meros mortais aí, ó. Esse povo aí que, desobediente, não é, irmãos? Que o cristão, irmãos, por mais que nós nos esforcemos,
Nós somos desobedientes demais. Demais, irmãos. Imagine os anjos querendo tudo que nós temos e nós muitas vezes reclamando. Por quê? Ô Senhor, o Senhor podia olhar para mim. Olha, Jesus podia operar nessa área. Jesus podia fazer isso. Não é, irmãos? E na verdade, se a gente conseguisse ver tudo que ele faz, irmãos, nós iríamos ficar muito, muito envergonhados, irmãos. Muito envergonhados. Porque os profetas, eles profetizavam tudo isso e eles morreram por isso. Por quê? Porque era dito a eles para profetizar o quê, irmãos? As desgraças lá do Antigo Testamento. E eles, usados pelo Espírito Santo, profetizavam coisas de Jesus. O Deus lá do Antigo Testamento não se conformava com isso, né, irmãos? Eu mando profetizar desgraça e eles ficam profetizando bênção. Eu mando profetizar morte e está profetizando vida. Eu mando profetizar condenação e está profetizando salvação. Então aí tirava a vida dos profetas. E os profetas morreram, irmãos, de morte trágica. Eles morreram por estar profetizando aquilo que nós temos hoje. Aquilo que Jesus deu a nós, irmãos. Então, por isso que nós temos que regozijar. Temos que nos alegrar, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Lendo a palavra, meditando a palavra. Irmãos, nós temos que entender que a igreja não é isso que nós vemos, irmãos. Igreja não é isso. Igreja não é meia dúzia de irmãos sentados simplesmente ouvindo a palavra. Não é isso. Isso aqui, irmãos, é um culto a Jesus. É um culto a Jesus. São homens e mulheres se revestindo do poder de Deus, juntos, combatendo contra os demônios. A oração que nós fizemos é uma oração, mas nós só oramos 20 minutos. Irmãos, é 20 minutos os irmãos orando, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela família, intercedendo, lutando contra os demônios. Os louvores que nós louvamos, os irmãos prestaram atenção na letra dos louvores, irmãos? Quando nós louvamos, não é o que nós vemos com nossos olhos aqui, irmãos. Não é isso. É batalha espiritual, é nós nos revestindo. E Jesus, ele recebe esse culto, irmãos, com alegria. Com alegria ele recebe o culto. E os anjos, eles ficam abismados de ver como que nós conseguimos vencer. Porque o homem, irmãos, o ser humano não tem força nenhuma de si mesmo. O ser humano por si só, irmãos, ele cai numa tentação pequena, por menor que seja, ele cai na tentação. O ser humano não tem força nem para vencer um cachorro. Se pegar um cachorro forte, mata o ser humano, irmãos. Um cachorro. Se pegar um gato doido dentro de um quarto, já aconteceu do cara trancar o gato num quarto, começar a bater no gato, e o gato endoidar e matar o cara, irmãos. Um gato mata o ser humano. Imagine um demônio. Que força que nós teríamos contra um demônio? Nenhuma força contra o demônio. Então, se nós conseguimos vencer, irmãos, é porque Jesus, ele tem nos ajudado. Mas meu filho está numa situação terrível, irmãos. Se dependesse dos demônios, estaria pior. Então, nós temos que encarar as coisas, irmãos. Quando se fala em fé, irmãos, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que você espera, irmãos. Não podemos nos iludir com a nossa vista carnal, irmãos. Aquilo que nós enxergamos, irmãos, é muito pouco, é errado. É errado, o que nós enxergamos é ilusão. O mundo espiritual não é isso que nós enxergamos. O culto não é isso que nós enxergamos. A oração que nós fazemos não é isso que nós enxergamos. A palavra fala que Jesus, ele melhora a nossa oração, irmãos. O Espírito Santo, ele melhora a nossa oração, porque nós não sabemos pedir como convém. Eu não sei orar. Mas se pôs diante de Jesus, se pôs diante do Deus verdadeiro para orar, ele vai melhorar a sua oração. A oração vai chegar ao Pai, irmãos, vai chegar maravilhosa. Nem você vai acreditar. Se você conseguisse escutar a sua oração, você não ia conseguir acreditar que é você que orou. Porque o Espírito Santo melhora a nossa oração. Então, é tudo isso, irmãos, tudo isso. Não se iludam. Não se iludam com aquilo que vocês enxergam. Não se iludam, é mentira, é engano. Né? O mundo espiritual é muito além daquilo que nós conseguimos pensar, imaginar. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia, em nome de Jesus.